Oi pessoal, vamos lá, deixa eu passar um negócio para vocês, ó. Esse conteúdo aqui, isso daqui, matriz e princípio da tomografia, é algo que eu não vou passar para vocês. Tomografia vocês vão aprender em física, tá? Então eu não vou passar esse conteúdo para vocês, eu não acho que isso daqui é necessário, vocês vão ver isso daqui em física. Vamos pro que eu vou ensinar agora. Aquilo você pode esquecer, tá bom? Sistemas de equações lineares. Primeiro eu vou explicar para vocês, escrever aqui do ladinho, o conceito disso tudo, tá bom? Vocês vão aprender primeiro o conceito, depois vocês vão para resolver as coisas. Vamos ver então. Como que eu posso definir uma equação linear, né? O diferencial uma equação linear de uma equação não linear. Aqui eu dei alguns exemplos de equações lineares e eu coloquei algumas informações. Escrevam tudo isso daqui no caderno, porque vocês vão ter que guardar esses conceitos com vocês. Bom, para ser considerado uma equação linear, né, essa equação tem que, os variáveis tem que ter um expoente igual a 1. O que eu chamo de variável? Termos variáveis são os termos x, y ou o z, por exemplo, né? Pode ter valor, pode ter variação nesses valores, né? São termos que vão variar, né? Que você ainda não tem o resultado deles. Então, para todos os termos, eles têm que ter expoente igual a 1. O que significa isso? Expoente, pessoal, é aquele número que vem aqui em cima, ó, né? Lembra quando você faz, por exemplo, deixa eu ver aqui, ó, 2 elevado a 2, por exemplo? Isso daqui eu chamo de base e isso eu chamo de expoente. No caso de uma equação para ser linear, todo o expoente, o númerozinho que viria aqui em cima, tem que ser igual a 1, tá bom? Então, ou seja, não precisa aparecer. Não se pode multiplicar uma variável por ela mesma, tá? Variáveis não podem ser multiplicadas, tipo uma variável vezes outra variável. É uma outra regrinha, ó. Deixa eu colocar aqui, ó, para vocês darem um stop, um pause e poderem copiar no caderno. E toda equação linear com um termo independente que seja igual a 0 é uma equação homogênea. O que é isso, termo independente? Termo independente é o mesmo que resultado. Independente por quê? Porque ele está depois do sinal de igual e ele está sozinho. Então toda equação que tiver um termo independente, ou seja, um número sozinho depois do igual, que for igual a 0, é uma equação, vou chamar de equação homogênea. Aqui do lado eu coloquei exemplos de equações que não são lineares. Vocês vão entender por quê. No caso da A, não é linear por quê? Porque está elevado a 2. Para ser equação linear, tinha que ser elevado a 1. Então, a A já não é uma equação linear. A B é linear? Não. Por que não é linear? Porque, aqui ó, esse é um termo, é uma variável, x é uma variável, y também é uma variável. 3xy, vocês já viram isso daqui, vocês sabem que é uma multiplicação, né? É o mesmo que 3 vezes x vezes y. Então aqui tá quebrando uma outra regrinha, x vezes y. Lembra lá, ó? Aqui, ó, não se pode multiplicar uma variável. Então, variável não pode multiplicar outra variável. Então, já não é uma linear. E a C também nos mostra que não é uma linear. Tá elevado a menos 1, por exemplo. Mas, ó, 2 vezes raiz quadrada de x. Tem nada a ver isso daqui. Não é uma equação linear. Equação linear é essas aqui. São mais simples, tá bom? Agora, vamos lá. Já conseguimos identificar uma equação linear. O que é uma equação linear? Agora a gente tem que saber o que é uma solução, tá? Primeiro a gente vai entender os conceitos, o básico, para ir adiante. O que é uma solução? Por exemplo, solução, pessoal, é um resultado, né? São números que vão te possibilitar resolver aquela equação linear. Observem o exemplo abaixo. Primeiro exemplo. O par ordenado 5 e 2 é solução de 2 vezes x menos 3y igual a 4. O que significa isso? O par ordenado por quê? O par porque são dois números, ordenado porque tem que ser nessa ordem, 5 e 2. 5, então, é o valor de x e 2 é o valor de y.
Primeiro aparece x, depois aparece y. Vamos tirar a prova disso daqui? Vou fazer com vocês aqui embaixo. Para tirar a prova daquilo, eu tenho que reescrever esse meu exercício. Então, no lugar do x, eu vou colocar o 5. No lugar do y, eu vou colocar o 2. Observem só. Aqui, 2 vezes 5, menos 3 vezes 2 é igual a 4. 2 vezes 5, pessoal, é o quê? 10. Menos 3 vezes 2 é igual a 6. Igual a 4. 10 menos 6 é igual a quê? 4. Que é igual a 4. Muito bem. Deu certo. Então, vocês viram que esse par ordenado, 5 e 2, é a solução de 2 vezes x menos 3y é igual a 4. Então, 5 e 2, essa solução é o resultado, né? Que se encontra nessa equação, por exemplo. Isso é uma solução. Agora vem para outro exemplo. Ó. A tripla ordenada 2, 1, menos 3 é a solução de 2 vezes x menos y mais z igual a 0. Por quê? A tripla ordenada. A tripla porque são 3 números. Ordenada porque está em ordem. Então, qual é a primeira variável que aparece aqui? X. No lugar do x, você coloca qual desses números? O primeiro. Qual é a segunda variável que aparece aqui? Y. Que número que você põe no lugar de y? É a minha segunda variável que aparece, eu coloco o meu segundo número. E a terceira variável que aparece é z. No lugar de z, eu coloco o meu terceiro número aqui que aparece, que é o menos 3. Aí, se vocês calcularem 2 vezes 2 menos 1 mais menos 3, vai dar 0. Só vocês fazerem o cálculo igual eu fiz no de cima, façam no caderno de vocês que vocês vão ver que vai dar 0. Isso daqui tudo vocês têm que copiar, tá bom? Então, escreveu esse meu primeiro exemplo, copiou esse primeiro exemplo aqui, copia o resultado que eu fiz aqui embaixo, ó, essa continha. Copiou esse outro exemplo aqui, vocês vão fazer aí no caderno de vocês o resultado disso, tá bom? Agora tem uma observação. Lembra que eu falei lá em cima que quando tiver um número sozinho aqui, ó, e ele for 0, significa que é uma equação homogênea? Sabe por quê? Ó, olha essa outra observação. Toda equação homogênea tem 0 como solução. Uma carinha bonitinha. O que significa? Se você colocasse o 0 aqui, o 0 aqui e o 0 aqui, também ia dar para responder esse exercício. Um truque. Por quê? Porque é homogêneo. É uma solução homogênea. Se tem um finalzinho 0 aqui, ó, se vocês colocarem o 0 no lugar dessas letrinhas, vai dar uma equação homogênea. Entendeu? Então, ou vocês podem colocar esses números como solução, também vai dar 0. Ou vocês podem fazer o quê? Simplesmente colocar o 0 no lugar de tudo isso daqui, ó. De todas essas variáveis, que também vai dar 0. Compreendem? Vamos lá, então. Bom, a gente já sabe o que é uma equação linear, né? Equação linear, a gente precisa entender o que é para seguir adiante e entender o que é um sistema linear. Então, vocês podem escrever no caderno de vocês, ó. Sistema linear é um conjunto de 2 ou mais equações lineares. Por exemplo, essa é uma equação linear. Essa é uma equação linear. Elas estão onde? Dentro de uma chave aqui, ó. Portanto, elas fazem parte de um sistema linear. Tá? A solução de um sistema deve ser comum a todas as equações. Isso é uma outra observação. Por quê? Entendam o seguinte. Esse é um sistema linear, correto? O sistema linear tem essa equação e essa equação. Significa que o valor de x e o valor de y tem que dar certo, tanto para eu resolver essa, quanto para eu resolver essa. Tá bom? Aqui eu dei um exemplo, ó. 2 e 1. Então, 2 vai no x, que é o primeiro que aparece, e o 1 vai no y, que é a minha segunda variável que aparece. Façam as contas aí na casa de vocês dessa equação. Vocês vão fazer o seguinte, ó. Abre aqui o meu sistema. Escreve lá, ó.
2 vezes x, no lugar do x você bota o 2. Menos y, no lugar do y você bota 1. Igual a 3. Faz aqui, ó. E depois aqui embaixo você faz a outra. Menos x, no lugar do x você bota o 2. Menos 2. Mais y, no lugar do y você bota 1. Igual menos 1. Vê se vai bater. Vê se 2 e 1 são solução desse sistema. Tá bom? Então isso daqui tá molezinha. Bom, aprendeu isso, né? Entendeu isso daqui? Eu vou explicar para vocês, pessoal. Isso daqui, ó. Nesse vídeo eu vou colocar essa, depois eu vou colocar os outros tipos. Bom, é o que a gente chama de sistema 2x2, né? Existem alguns métodos para você resolver esses problemas. Eu vou ensinar o primeiro método. É o método que a gente chama de método de substituição. Ó, então dá um pause aí se for preciso. E copie isso daqui no caderno, ó. Método de substituição. Como que acontece esse método de substituição, pessoal? Primeira coisa, vocês vão pegar uma variável. Já aprendemos o que é variável lá atrás. Variável são as letras, né? Essas letrinhas aqui são as variáveis. Você vai pegar uma variável e vai isolar ela. Professor, o que é isso? Deixa ela sozinha. Observe o que eu vou fazer aqui na frente, tá bom? Vocês podem fazer onde vocês quiserem no caderno. Pode fazer embaixo, não tem problema. Bom, o que é mais fácil eu fazer aqui, ó? É mais fácil eu isolar, escolher essa daqui para isolar. Por quê? Porque na frente do x não tem nenhum número marcado. Então é como se fosse o número 1. É a mesma coisa que 1. Tá? Então eu vou isolar primeiro o meu x. Vejam o que eu vou fazer. X, vou deixar ele isolado. Boto o sinal de igual. É o método de substituição. X igual. O menos 3y vem para cá do sinal de igual. E aí ele tem que obedecer a regrinha de sinais. Se aqui tá menos, quando ele pula o sinal de igual, ele vira mais. É menos 3y, vai virar mais 3y. E aí, o menos 7 você reescreve. Menos 7. Pessoal, pronto. Primeira fase já está feita. Primeira fase é isolar uma variável. Isolei o x, acabou. Acabou por aqui. Isolei o x. Eu já sei, então, que o x vale isso daqui, ó. O que você vai fazer, então, para continuar isso daqui? Faz essa de cima, usa essa de cima, ó. Observem o que eu vou fazer. No lugar do x, eu sei que x é igual a 3y menos 7. Aqui, eu vou reescrever e no lugar do x, eu vou colocar quanto ele vale. Observem. 3 vezes. X vale quanto, então? Tá aqui, ó. 3y menos 7. Aí você continua reescrevendo. Mais 2y. Mais 2y. Pode até botar um sinal de vezes se você quiser, tá bom? Igual a 12. Muito bem. Aí é calcular isso daqui. Calcular isso daqui é a coisa mais fácil do mundo. Isso daqui com certeza vocês já viram. Primeiro você calcula aqui, depois você calcula aqui. 3 vezes 3, y, 9y. Bom, aqui o 3 é positivo, o 7 é negativo. Vai ficar negativo, então. Positivo com negativo dá negativo. 3 vezes 7 é igual a 21. Mais 2y igual a 12. Agora, pessoal, é só fazer aquele joguinho. Tudo que tem uma letra diferente, tudo que tem y fica do lado de cá. Tudo que não tem y vai do lado de lá. Vamos simplificar isso daqui. Então, 9y permanece desse lado, mais 2y também permanece desse lado, igual a 12. O que tem y, o que tem letra, fica desse lado aqui. O que não tem letra, vai para esse lado aqui. Menos 21 que está aqui, quando eu jogo para o lado de lá do sinal de igual, o que acontece com o sinal do menos 21? Ele vira mais 21. Agora, continuo
fazendo o meu exercício. Eu vou fazer aqui, tá bom? Para não ficar ocupando muito espaço, ó. 9y. Vocês façam bonitinho um embaixo do outro aí, porque vocês têm caderno sobrando aí, hein? Não vai deixar isso aqui bagunçado para vocês se perderem depois. Ó, 9 mais 2, 9y mais 2y é igual a 11y. Igual 12 mais 21 dá o quê? 33, correto? Então eu sei que y é igual a 33. Aqui o 11 não está multiplicando o y. Se eu passo ele para o lado de cá, ele vem dividindo. Se aqui está multiplicando, quando ele vai para o outro lado do igual, ele vai... Se aqui está multiplicando, ele vai para lá dividindo. 33 dividido por 11. Quanto que dá 33 dividido por 11? 3, correto? Dá 3. Então eu sei que y vale 3. Olha que belezinha. Y vale 3. Bom, achei o valor de y. O de x aqui, ó, tá muito confuso. Mas eu achei o valor final de y. O valor final de y é 3. O que eu vou fazer para achar o de x agora? Ó, vou trazer ele aqui para baixo. Para ficar aqui do lado. X vai ser igual a 3 vezes y. Quanto que vale y? 3. 3 vezes 3, menos 7. X é igual a 3 vezes 3, 9. Menos 7. Então, x é igual a 9 menos 7 é 2. Olha que moleza que é isso. Coisa mais fácil do mundo. Você resolver um sistema. Tem muitas fases, mas é muito simples. Então, eu sei que a minha solução, ó, é igual a... Primeiro aparece o x, não é? No meu cálculo. Então, primeiro eu coloco o valor de x. Solução é igual a 2. Depois aparece o y, não é? Aqui no meu cálculo, aqui em cima. Sim. Então, depois eu coloco o valor de y. Acabou. Esse é o método de substituição. Vou gravar os próximos. Até já.